Próxima questão. Considere os seguintes materiais. Então aí os materiais. Primeiro, artefato de bronze, confeccionado pela civilização Inca. Mangueira centenária, que ainda produz frutos na rua de Belém do Pará. Corpo humano mumificado, encontrado em tumbas do Egito Antigo. Aí ele pergunta: o processo de datação por carbono 14 é adequado para estimar a idade apenas? Então vamos voltar. Ele disse que tem o artefato de bronze, uma mangueira centenária lá na rua de Belém do Pará e um corpo humano mumificado. O processo de datação por carbono 14 é adequado para estimar a idade apenas. Vestibulando. Questão interessante. Primeiro, na tabela o carbono é número atômico 6 e número atômico 12. Aí ele falou em carbono 14. Ora, para datar um elemento, eu preciso que o elemento químico ele possa emitir radiações eletromagnéticas. O carbono 12, como está lá na tabela 6 e 12, ele é estável. Se ele é estável, ele não emite partículas alfa, beta e gama, não tem como eu saber a idade deles, porque ele não emite essa partícula para a gente saber quanto tempo foi sumindo essas partículas, para saber o que resta e assim calcular a idade. Agora, o carbono 14 mudou o número de massa. Então, o carbono 14 ele é radioativo, tá certo? Porque existe aí uma relação diferente entre prótons e nêutrons que faz com que ele emita radiação. E para eu saber, através de um elemento da sua meia-vida, o tempo que ele gasta, ele tem que ser radioativo. Agora, de onde é que é formado esse carbono 14? Porque o carbono 12 e 6 a gente tem aqui no carvão, tem aqui no grafite, no nosso dia a dia. E esse carbono 14? Acontece que o nitrogênio que tem massa 14, em reações lá em cima, tá certo? Na nossa atmosfera, ele é transformado em carbono 14. Então, se perguntar de onde vem esse carbono 14, que a gente pode usar o processo de datação para saber a idade do material, você lembra que ele é proveniente do nitrogênio 14. Agora, como é que esse carbono 14 chega no nosso corpo para depois virar uma múmia e assim eu saber a idade dela? Esse carbono 14, ele vai para os vegetais, tá certo? Através do processo da fotossíntese. Aí, devido à cadeia alimentar, chega aos seres vivos, ok? Então, vestibulando, o que é que acontece? O ser vivo, existe uma relação entre a quantidade de carbono 12 e 6, que é estável, e a quantidade de carbono 14 e 6, que é instável, que emite radiação. Quando um ser vivo, vegetal ou animal, morre, com o tempo, essa relação entre o carbono 14, que é radioativo, e o carbono 12, que não é radioativo, essa relação vai sendo modificada. Aproximadamente a cada 5.700 anos, essa quantidade aqui cai à metade. Então, por exemplo, se você pegar uma múmia e pegar um ser vivo hoje, e vamos supor que essa múmia seja de 5.700 anos atrás, a metade desses átomos de carbono 14, que eram radioativos, foram reduzidos à metade. Essa quantidade de carbono 14 entre um ser vivo hoje e uma múmia que você pegou há 5.700 anos atrás, eu vou ter a metade dos átomos radioativos do carbono 14. Então, como ele vê que na múmia existe a metade de átomos radioativos de carbono 14, significa aí que passou uma meia-vida do carbono, e para perder a metade do carbono na sua meia-vida, são exatamente 5.700 anos. Então, o que é que acontece? Ele colocou, olha aí a questão. Eu quero saber a idade do artefato de bronze, mangueira centenária e corpo humano mumificado, através do processo de datação por carbono 14. É adequado estimar a idade apenas de carbono 14, é uma relação que existe entre um ser vivo que, quando ele morre, começa a diminuir essa quantidade de carbono, porque não tem mais o metabolismo para continuar a cadeia alimentar e absorver esse carbono 14. Então, ele vai sumindo o carbono 14. Então, só pode ser utilizado para que objeto? Para o corpo humano, porque a mangueira ainda não morreu, continua vivo, então existe a mesma relação de carbono 14, e o artefato de bronze não é um ser vivo. Então, eu só poderia usar a datação por carbono 14 para que material? Apenas para o material número 3,
letra C, para o corpo humano mumificado. Ok, vestibulando?